Olá, vamos dar sequência às nossas aulas e vamos falar hoje sobre os guardiões do mundo. Eles também são chamados de os guardiões dos 8 cantos, por sua relação com os pontos cardeais. Então nós temos, regendo o leste, o deus Indra, que é o senhor das tempestades. A oeste temos o deus Varuna, que é o deus do oceano. Ao norte, o deus Kubera, que é o senhor da riqueza. Ao sul temos Yama, o senhor da morte. Nas outras posições, outros pontos, temos ao nordeste Ishana, ao sudeste o deus Agni, ao noroeste o Vayu, senhor dos ventos, e ao sudoeste a deusa Nihiti. Então vamos começar falando sobre o deus Indra, que rege o leste. O deus Indra é então o senhor das tempestades, é o deus das chuvas, e por conta disso ele rege os trovões, os relâmpagos. Ele monta sobre o elefante e tem em Andrine a sua consorte. A importância do deus Indra está no período pré-védico. Depois, no decorrer do tempo, ele perdeu espaço e foi tido apenas como o senhor dos céus, né? Não se vê ele como um indivíduo, um deus que tem uma personalidade. Ele é considerado realmente como o céu em si. Considera-se Indra como o protetor dos guerreiros, né, na mitologia hindu. Fala-se que ele é irmão gêmeo de Agni, que é o deus do fogo. Por vezes ele é representado com 4 braços, né, e de olhos vendados, vindo então montado no seu elefante. Bom, no ponto oeste nós temos a regência do deus Varuna. Varuna é considerado o deus dos oceanos. Ele é o senhor dos ciclos, do sol, da lua, e fala-se que ele tem poder sobre o destino dos homens. Ele divide o céu com Surya, né? Então Surya representa o dia, o deus que rege o dia, e Varuna rege a noite. É também chamado de o senhor da noite. Fala-se que Varuna é uma divindade de consciência vasta, então por isso ele é tido como o senhor dos oceanos. Ele representa a pureza etérea e a amplidão oceânica da verdade. Então, fala-se que dentro da mitologia hindu, ele é aquele que garante que essa verdade eterna não seja deturpada, não seja destruída, né? Então, Varuna é o deus que ele tem esse poder de lutar contra tudo que vai contra a verdade. Ele também é chamado de Senhor dos Nós devido a essa sua característica de ter controle sobre o destino dos homens. Então, dentro da mitologia hindu, tanto os laços como os nós são elementos que prendem ou libertam, né? Então Varuna ele pode, de certo modo, determinar os destinos de um homem em função da conduta desses homens, né? Então toda a questão dos ciclos que ele domina tem a ver com a maneira como nós vamos escolhendo a nova etapa da nossa vida, assim, de que forma nós determinamos que nossa vida vai correr. Então, essas escolhas que fazemos criam nós, e esses nós, eles são mantidos ou desfeitos de acordo com a medida em que permitimos que o nosso Varuna interno atue dentro de nós. Bom, na sequência nós temos o regente do norte, que é o deus Kubera. O deus Kubera, ele ganhou sua imortalidade de Brahma
e o poder de determinar que homens que vão receber a riqueza em função da própria conduta, em função de merecimento. Então, fala-se na mitologia, né, que Kubera ganhou esse atributo devido à sua intensa prática de austeridade. Como ele se libertou, em grande medida, dos desejos que prendem a vida, ele ganhou a imortalidade e esse poder de determinar quem ganha as riquezas do mundo, né? De distribuir as riquezas do mundo entre os homens. Então, ele é tido como o senhor de todos os tesouros. Também se fala, né, que Kubera, ele protege e conserva a riqueza da família. Bom, ao sul nós temos a regência do deus Yama, que é o senhor da morte. Fala-se que Yama foi o primeiro mortal que voluntariamente quis encontrar o caminho da morte. Então, quando ele mergulhou nesse processo, ele encontrou a terra dos antepassados. E a partir daí ele passou a ser o senhor do reino da morte. Ele tem uma irmã gêmea que é a Yami, e ele é filho de Súria e irmão de Shani, que é Saturno. Fala-se que o Yama tem um ajudante chamado Chitragupta, que é um ser encarregado de registrar todas as ações boas e más de cada um de nós. Então, todos nós possuímos um chamado Livro da Vida e da Morte, onde todos os nossos atos são registrados. E ao final de uma encarnação, temos que lembrar que na filosofia hindu, a questão das reencarnações é aceita. Então, ao final de uma encarnação, Yama, ele avalia se nós somos dignos do céu ou do inferno. E o nosso destino é determinado com base nas nossas ações, ou seja, no nosso karma. Então, é o Chitragupta que faz essas anotações das nossas boas e más obras, e ao final de um ciclo, então, ou de uma existência, Yama faz essa avaliação. Bom, Yama também, por conta disso, é chamado de Senhor da Justiça. Então, vemos aqui uma semelhança muito grande com Anubis, da mitologia egípcia. Yama, ele é representado como tendo pele verde e vermelha, ele usando roupas vermelhas e uma face bastante assim irada, né? Algo assim mostrando uma certa, impondo um certo medo, né? Uma severidade. Ele segura um laço na mão esquerda, com o qual ele puxa as almas dos corpos, né? Porque ele é o Senhor da morte. Na hierarquia divina, Yama é considerado abaixo de Shiva. E no Mahabharata, né, que é uma epopeia, uma das epopeias hindus, ele é apresentado como um dos 5 Pandavas, um dos 5 irmãos Pandavas, né, como sendo o mais velho entre os 5. Na lenda que fala sobre Yama, fala-se que ele escolheu a morte voluntariamente, então ele encontrou o caminho para a terra dos seus antepassados. Só que, quando ele foi embora, isso produziu na irmã dele um sofrimento muito grande. Ela ficou inconsolável. Os deuses, então, para aliviar o lado dela, encontraram uma solução, que seria assim, eles criaram a noite. Então, desde então, a noite segue o dia. E o ciclo, então, do tempo teve início. Dessa forma, então, Yama pôde estar sempre, como a polaridade oposta de Yama, né, pôde estar então alternando com ele, estando presente com ele, né, nesses ciclos.
lembra algo assim relacionado à mitologia grega com o processo de Deméter e a sua filha Perséfone. A coruja e o pombo são os mensageiros de Yama. Então, a coruja e o pombo são mensageiros da morte. E os cães farejadores são seus emissários. Eles vigiam o caminho ao longo do qual os mortos caminham para encontrar os seus antepassados. Bom, depois nós temos o regente do ponto nordeste, que é o deus Ishana. Ishana, na realidade, é uma das 5 manifestações do deus Shiva. Está intimamente associado aos tátuas ou às vibrações de éter. Ishana em si é o próprio éter, né, que é a forma etérea de Shiva. E ele é, então, um indicador de prosperidade, de conhecimento e de paz. Os tátuas, os 5 tátuas, eles são os princípios da matéria. Então, nós teríamos o Akasha, que é o próprio Ishana aqui representado. Temos Prithvi, que é o mais baixo, que é a vibração da terra. Temos Apas, que é o éter da água. Temos Vayu, que é o princípio do ar, e Agni, né, que é ou Tejas, melhor dizendo, né, que é o princípio do fogo. Então temos Tejas, Vayu, Apas, Prithvi, relacionado aos 4 elementos da natureza, e acima deles temos o éter, que seria esse princípio do Ishana, né, que está relacionado ao Akasha, que é o princípio da matéria. No ponto sudeste temos o deus Agni, que é o deus do fogo. Agni é um deva, né? Ele é o regente elemental do fogo, e ele é tido como o mensageiro dos deuses. Ele favorece a libertação espiritual devido à sua natureza purificadora. O fogo purifica. Ele é irmão gêmeo de Indra e tem em Suarra a sua consorte. Em algumas lendas, Agni é enviado na frente nas situações perigosas, né, devido à sua natureza guerreira ou de proteção aos guerreiros. Ele também é venerado como guardião da santidade do casamento. O fogo, ele é uma presença nos casamentos hindus, né, é uma tradição. Os casais precisam dar 7 voltas em torno do fogo para ter o seu casamento consumado. Se esse elemento não se cumpre, o casamento não acontece. Bom, e temos regendo o noroeste o deus Vayu, que é o deus do vento, é o deus do ar. Vayu, ele é pai de Hanuman e é também chamado de Purana, ou o purificador. Por vezes também é chamado de Prana, a respiração. O animal dele é um antílope e ele é o deus que dá suporte à vida, o deus Vayu. Depois nós temos, né, por último, a deusa regente do sudoeste, que é a deusa Nihiti. A deusa Nihiti é a deusa da destruição. Ela tem uma ligação com a deusa Kali. Ela mora no reino da morte e, por vezes, está ligada à arrogância, ao egotismo, à luxúria e à raiva. Ela traz falta de sorte, ela traz azar, ela traz desgraça. Ela tem o poder de arruinar e interromper coisas e situações. Poderíamos até pensar que se trataria de um demônio, mas não é. Temos que entender aqui que a deusa Nihiti, o que ela faz essencialmente é dissolver tudo aquilo que não serve mais para o nosso processo de vida. Então temos que lembrar que quando estamos num processo em que precisamos realizar mudanças, é para o nosso bem que venha um processo de desagregação, de destruição,
Recordemos que o princípio do Deus Shiva tem relação com isso, né? Então, lembremos que Kali está relacionado a Shiva. Então, a deusa Nihiti também está na linha de vibração do Deus Shiva. Nihiti, ela causa dor, ela causa sofrimento, mas é aquele sofrimento destinado à purificação, à mudança, à transformação. Nihiti, ela leva a um processo de realização de Deus dentro de nós, na medida em que ela nos faz vencer as paixões, vencer os instintos mais baixos, para que haja todo um processo de prevalência do espírito, daquilo que é mais puro e mais elevado. Normalmente essa deusa, ela tem uma ligação com uma nova vida, com comportamentos ligados ao destemor, à ousadia, à busca do novo, né? A destruição do antigo para que o novo se coloque. Então, é uma deusa, não se trata aqui de uma vibração negativa, né? É um processo necessário dentro do processo da vida mesmo, né? Bom, então esses são os 8 guardiões ou os 8 senhores do mundo. Na próxima aula nós vamos ver alguma coisa sobre o Deus Surya e falar também sobre Krishna. Até lá!